Olha, eu fiquei de cara no chão. Porque, em vez de responder, ele ficou calado. Baixou os olhos assim, ficou olhando pro chão. Eu fiquei sem acreditar. É sério isso? Você aproveitou dessa oportunidade? Eu não tô acreditando. Olha, Gilberto, eu não tô acreditando. Você é muito sem noção. Sabe? Meu Deus, como que eu nunca desconfiei? E depois de tudo isso, me conta, vocês... Depois da vinheta, não perca a história completa de Kátia e Gilberto. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, não sei explicar, mas naquela manhã eu tava com... Sei lá, eu levantei da cama de manhãzinha já com aquele aperto no peito, aquela agonia, sabe? Uma sensação assim de opressão. Sei lá. Parecia até que era uma espécie de aviso. Lembro que à tarde, fiquei deitado ali no sofá, agarrada com a minha filha. Nós duas assistindo televisão, até que de repente, meu celular tocou. Fui conferir e vi que era minha mãe. Logo que atendi, percebi que a voz dela estava bem esquisita. Oi, Kátia. Tem como você dar um pulinho aqui em casa? Agora, mãe? Mas por quê? O que houve? Vem pra cá. Aqui a gente conversa. Olha, alguma coisa tinha acontecido. Pra minha mãe não me falar o que ela queria comigo, assim, pelo telefone, fiquei super preocupada, pensando no que podia. Sabe, se aquela necessidade dela conversar comigo e não, sem poder dizer no telefone, porque eu perguntei. Aconteceu algo, mãe? Ela só disse aquilo, vem pra cá. Aqui em casa a gente conversa. E pelo fato de ter sentido de manhãzinha, sabe, aquele aperto no peito, eu liguei uma coisa na outra e foi inevitável ficar muito preocupado. Me arrumei minha filha, peguei o carro e fomos até lá. E olha no que chegamos, de saída, senti que fosse o que fosse, era algo grave, porque a expressão da minha mãe estava muito, muito abatida. Ela já foi me abraçando assim que cheguei na porta e começou a chorar. Pedi que ela se acalmasse, que me explicasse o que estava rolando. Foi a Shirley, Kátia. Ela sofreu um acidente. Eu nem sabia, mas segundo minha mãe me contou, a minha irmã tinha ido passar o final de semana na praia com a minha sobrinha. E segundo minha mãe, tinham sofrido um acidente na estrada. Meu Deus, será que era por isso que eu estava com aquele aperto no peito o dia todo? Começou de manhã, logo que eu me levantei. Só podia. Eu estava pressentindo que era alguma espécie de aviso, como se alguma coisa estivesse para acontecer. Pedi que a mãe me explicasse melhor, mas ela não sabia de muitos detalhes. Tinham ligado para ela do hospital, onde minha irmã tinha dado entrada. Perguntei da minha sobrinha, mas ela disse que pelo que contaram, a menina estava bem, mas que o estado da Shirley não era nada bom. Mas com que ela foi à praia, mãe? Com alguma amiga? Não sei, minha filha. Não me pergunte isso. Eu também não sei. Resumindo, acabamos indo até o hospital, para onde ela tinha sido levada. Como o acidente tinha acontecido já perto de Curitiba, ela tinha sido trazida para cá mesmo, para um hospital daqui. E no que chegamos, a notícia que nos deram não era lá muito boa. Além de outros machucados no corpo, minha irmã tinha sofrido traumatismo craniano, estava em coma, até correndo risco de morte. Minha mãe, coitada, ficou desesperada. Eu também fiquei, mas a minha mãe ficou num estado, assim, deplorável. Teve de ser medicada
Pensei até que fosse dar um treco nela. Minha sobrinha também estava internada, mas seu estado de saúde era estável. Meu Deus, uma menina de só 2 anos de idade. Procurei me informar, saber quem mais estava no carro com elas, quem estava dirigindo, por exemplo, já que minha irmã, além de não ter carro, também não tinha carteira de motorista. E quando me deram o nome da pessoa, quem estava dirigindo, aí mesmo que fiquei sem entender nada. Pro meu espanto, quem estava dirigindo o carro no momento do acidente era ninguém menos. Sabe, eu fiquei de cara porque, repito, não entendi. Era o Gilberto, meu ex-marido. Quando me disseram o nome e o sobrenome dele, fiquei até paralisada, pensando, ué, mas por que o Gilberto estava indo pra praia com a minha irmã? Não entendi. Quer dizer, podia ser que ela tivesse pedido um favor a ele. Só que mesmo assim, achei muito estranho. Ele também estava internado. E apesar de também estar machucado, seu estado de saúde não era tão grave. Pelo menos não tão grave quanto o da minha irmã. Até perguntei se podia visitá-la, mas me disseram que por enquanto não dava. Eu e o Gilberto tínhamos nos separado não fazia muito tempo, só 4 meses. E para ser sincera, eu ainda não tinha nem me acostumado com a situação, sabe? Até porque continuava gostando dele e também tinha o fato de termos uma filha pequena. A Camila recém tinha completado 6 anos. Tinha partido dele a separação. Eu não queria. Foi muito difícil para mim, viu? Dolorido. Quando ele veio conversar comigo, querendo se separar, eu não acreditei. Até que percebi que era sério. Eu já vinha notando ele meio diferentão, sabe? Meio ausente, meio calado, mas jamais poderia imaginar que ele estivesse querendo, tensionando se separar de mim. Imagine. Fiquei preocupado com o estado de saúde dele e também da minha irmã, da minha sobrinha, claro. Dos 3, o quadro mais grave era o da minha irmã. Olha, a Shirley era mãe solteira. O pai do seu filho não quis assumir a minha sobrinha. Simplesmente sumiu quando soube que a minha irmã tinha engravidado. Aliás, a gente nem conhecia o pai da Alice. A Shirley nunca levou esse seu namorado lá para casa na mãe. Tanto que nem a mãe conhecia. Era um mistério. Minha sobrinha já estava com 2 anos. Ficamos ali nervosas, eu e minha mãe, ansiosas, né? Esperando por notícias melhores. Infelizmente não pudemos ver a minha irmã naquele dia. Mas assim que o Gilberto e a Alice puderam receber visitas, entramos no quarto. Minha sobrinha estava bem, tanto que ia ficar mais um tempo ali em observação, mas ia receber alta em seguida. Olha, eu dei graças a Deus quando soubemos disso. Depois fui ver o Gilberto. Ele estava deitado na cama e quando me viu entrando pela porta, percebi que sua expressão mudou. Ele havia tido alguns machucados, mas por sorte, como já disse, estava fora de perigo. Entrei, me aproximei da cama, fiquei olhando para ele. O que houve, hein, Gilberto? Falaram que você saiu da estrada com o carro? Com certa dificuldade, ele contou que tinha sido fechado por outro carro. E aí perdeu o controle. Aí quis saber da Shirley, da Alice, qual era o estado delas. E eu falei a verdade, que a Alice estava bem. Logo eu receberia alta. Mas que o estado da minha irmã era um pouco mais sério. E nessa hora, ele fechou os olhos assim como se estivesse lamentando. Depois, me olhou de novo e perguntou: tá tudo bem com ela mesmo? Tá, que bem não tá, né? Mas
Está se recuperando, foi o que o médico falou. Olha, eu olhei para ele e fiz aquela pergunta que eu tinha que fazer. A mãe falou que vocês estavam indo para a praia, é verdade isso? Ele não respondeu. Só afastou os olhos assim, noutra direção. Só que eu insisti. Não entendi direito quando a mãe me falou. Aliás, a gente conversou ontem. Por que você não falou nada? Ele ficou só me olhando, sem dizer uma palavra. Aí, de repente, fez assim uma expressão de dor. Pediu que eu chamasse a enfermeira. E, claro, eu chamei, né? Mas quer saber? Fiquei com a nítida impressão de que ele fez aquilo só para fugir da conversa. Para evitar me dar uma resposta. Enfim, voltei lá para junto da minha mãe e ficamos ali aguardando notícias da minha irmã. Mas como não houve alteração do quadro, voltamos para casa. No dia seguinte, minha sobrinha teria alta e fomos buscá-la. Pelo que eu soube, o Gilberto também já seria liberado. Um outro parente nosso tinha cuidado de pegar os pertences da Sheila, da minha sobrinha e dele. E eu acabei pegando a certidão de nascimento da menina para podermos ir buscá-la. Estava esperando ela ser liberada, quando, por curiosidade, resolvi dar uma olhada no documento, na certidão de nascimento da menina. E olha, foi o maior baque de toda a minha vida, quando, de repente, eu olhei, principalmente para o espaço onde devia constar o nome do pai da minha sobrinha, que deveria estar em branco, já que o cara tinha... Olha, até hoje não consegui me recuperar. Pelo menos foi a história que a minha irmã me contou, e contou para todo mundo, inclusive para a mãe, que o pai da criança tinha dado no pé, sumido do mapa, quando ela contou que estava grávida, de maneira que aquele espaço ali devia estar em branco. E não estava. E o nome que aparecia simplesmente me tirou o chão sob os pés. Ali naquele documento constava que o pai da Alice era ninguém menos que o Gilberto, meu ex-marido, o pai da minha filha. Eu olhei aquilo e ficou tudo preto na minha frente. Mas como assim? Mas o que significa isso? A troco de quê que o nome do... Como a minha mãe também estava ali comigo, mostrei o papel para ela. Ela ficou pálida na mesma hora. Pareceu ter ficado assustada. Olhou para mim com o olho arregalado. Podia até ser impressão minha, mas juro, ela agiu como se aquilo não fosse novidade para ela. Sem entender, mostrei o papel. Olha aqui, mãe. Não pode estar certo. Como que o nome do Gilberto pode constar aqui como se fosse o pai da Alice, mãe? A reação da minha mãe foi esquisita demais. Com a voz meio engasgada, ela só falou aquilo. Isso não é hora de falar sobre isso, Kátia. Vamos rezar para tua irmã sair daquela cama. Olha, foi tão esquisito. Como assim, mãe? O que a senhora está sabendo que eu não sei, mãe? Já falei, filha, pelo amor de Deus. Tua irmã tá lá naquela cama. Vamos rezar, depois a gente conversa. Estava escrito naquele documento: meu ex-marido era o pai da minha sobrinha.
Por isso ninguém conhecia o pai da menina. Por isso ninguém nunca tinha visto o namorado da minha irmã. O tal que sumiu quando soube que ela estava grávida. O pai da menina, sabe, e custou para que eu entendesse, não tinha sumido coisa nenhuma. Pelo contrário, tinha até registrado a filha no seu nome. Era meu marido, pai da minha filha. Ou seja, elas não eram primas como eu pensava, mas irmãs por parte de pai. Imagina como ficou a minha cabeça. Eu não quis acreditar, principalmente porque a minha mãe sabia de tudo. Eu coloquei ela contra a parede depois, ela sabia de tudo e nunca me falou. Acobertou toda a história. Por isso agiu daquele modo, de posse daquele documento. Fui tirar satisfações com ele. Quando lhe mostrei a certidão e perguntei o que significava aquilo, como eu já esperava, ele ficou mudo. Se bem que convenhamos, né? Eu estava perguntando de tonto. Estava muito claro. Os dois haviam tido um caso, ele e a minha irmã. Até porque ele não ia dar o seu nome para a menina à toa. Será que tinha sido esse o motivo dele ter pedido a separação? De repente, estava pensando em assumir de vez a minha irmã. E tanto isso podia ser verdade, que até viagens em família eles estavam fazendo. Estavam descendo juntos à praia, os três. Pai, mãe e filha. Minha sobrinha estava com 2 anos, ou seja, como ele era o pai da menina, eles já deviam estar de caso há pelo menos quase 3 anos. Tudo bem que estávamos separados agora, mas só fazia 4 meses. Ele ainda era meu marido quando se envolveu com a minha irmã. De modo que devia sim ter uma explicação. Ele me devia isso. Quase enlouqueci. Só que por conta do estado de saúde da minha irmã, tive de deixar isso de lado, pelo menos por aquele momento. Tudo parecia menor diante da possibilidade da Shirley não resistir. Que Deus me perdoe até pensar nisso. Só Deus sabe o quanto aquilo teve impacto sobre mim. Depois tive mais uma conversa séria com ele. E dessa vez ele contou tudo. Admitiu que tinha assim se envolvido com a minha irmã. A desculpa que me deu foi que tudo tinha acontecido num período em que nós dois estávamos brigados, como se isso justificasse alguma coisa. Ele teve a cara de pau de falar. Lembra que eu passei uma semana na casa da tua mãe? Você tinha me expulsado de casa, lembra? Pensei que não fosse me aceitar de volta, aí... É sério isso? Você aproveitou para dar em cima da Shirley? Não estou acreditando nisso, Gilberto. Meu Deus, você é muito sem noção. Como que eu nunca desconfiei? Aliás, vocês estavam tendo um caso desde aquela época? Ele só baixou os olhos de volta. E convenhamos... Olha, eu fiquei decepcionado demais. Não só com ele, claro, mas com a minha irmã também. E como não ficaria? Porque, meu Deus, foi uma semana, se tanto, que ele passou lá na casa da minha mãe. Na verdade, nem uma semana. Foram 4, 5 dias. Aliás, até com a minha mãe eu me decepcionei. Porque ela sabia de tudo. Sabia que a Alice era filha do Gilberto. Depois ela me pediu perdão, disse que nunca falou nada porque não queria ver a nossa família em pé de guerra, irmã contra irmã. Ela sabia, inclusive, que os 3 tinham ido fazer aquela viagem à praia juntos. Até porque ela também iria. Só acabou desistindo na última hora.
Sabe, me fizeram de trouxa. Todo mundo mentiu para mim. E eu não merecia. Por sorte, minha irmã se recuperou do coma depois de alguns dias internada. Pouco depois recebeu alta. E graças a Deus não ficou com nenhuma sequela, pelo menos nada grave. Quem ficou com sequela, na verdade, fui eu. Porque nunca consegui me recuperar direito desse baque, da rasteira que me deram. E para aumentar meu castigo no fim, quando tudo veio à tona, eles acabaram assumindo que estavam juntos e passaram a viver como um casal. Sim, porque esconder para quê agora, né? Claro que eu não queria que nada de ruim acontecesse para minha irmã. Ninguém mais do que eu torceu pela sua recuperação. Mas depois de tudo que eu descobri, foi inevitável a gente se afastar. Porque ela me traiu. Assim como ele, né? Sabe o que ela foi capaz de dizer para se justificar? Não pude fazer nada, Kátia. A gente se apaixonou. O que você faria no meu lugar? Se apaixonou. Ela ainda teve capacidade de usar esse argumento. Eu sabia muito bem o que faria se estivesse no lugar dela. Eu não teria feito o que eles fizeram. Me traíram sem pensar um segundo em mim. Até hoje não acredito que eles foram capazes. Ela, principalmente, minha irmã, sangue do meu sangue. Até a minha mãe se envolveu nessa patifaria. Acobertou os erros dos dois. Os três sabendo de tudo. Só eu bancando a palhaça, a trouxa. Aí eu pergunto, tem como a gente esquecer isso assim, de uma hora para outra? Tem como a gente não sofrer e não ficar ressentida, meu Deus? Não ficar magoada com todos eles?